Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria renovada poder estar com vocês mais uma vez. E desta feita, se eu não me engano, é a primeira vez que eu estou pregando aqui como ADVEC, né? Afinal de contas, nós somos maravilha. Pastor Silas Filho, obrigado pelo carinho, prazer revê-lo. Raquel, Deus abençoe, estiveram com a gente há pouco tempo ali em Curitiba, nos abençoando muito. Rever aqui a Sara, o Flávio, eu tinha esquecido o teu nome, Flávio. Perguntei, Silas, eu estou com Josué na cabeça. Não, rapaz, é Flávio. Oi, Jesus. Pastor Marcos Leite, meu amigo, Patrícia, todos os pastores, obreiros, é uma honra estar com os senhores aqui. Aos que trouxeram a Bíblia, eu quero ler convosco o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Eu vim até o culto pensando que lhes pregar, e quando o pastor Silas Filho estava nos abençoando com a palavra de instrução sobre a oferta, ele repetiu duas palavras, e eu disse para ele que senti de Deus que Deus estava mudando a mensagem. E a gente tem que estar sempre em conexão para pregar não o que a gente quer, mas aquilo que o Espírito Santo deseja que seja ministrado, né? Então, capítulo 17, primeiro livro do profeta Samuel, apenas os dois versículos, que é o 41 e o verso 42. Está escrito assim, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 41. E Golias também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Golias, vendo a Davi, o desprezou, porquanto ele era moço, ruivo e de gentil aspecto. Amém? Queridos, esse texto, ele faz parte de uma história bíblica por demais lida, conhecida e pregada entre nós. Mas essa noite, segundo a bondade do amigo Espírito Santo, eu quero apenas pensar convosco sobre a palavra que está impressa no verso de número 42, que é a palavra desprezo. Quero pensar convosco sobre essa palavra, desprezo. Pastor Silas Filho repetiu duas vezes aqui, ou você vai desprezar um ou vai desprezar o outro, né? Então vamos pensar sobre a palavra desprezo. Eu, procurando entender melhor o que significa a etimologia da palavra, sua estrutura, seu aspecto conceitual, eu me acervei de alguns dicionários para ver o que estes falavam sobre o desprezo. E a maioria destes são unânimes em afirmar que desprezo é o ato imperativo de desprezar. Desprezo tem a ver com a falta de consideração, com a falta de apreço, com a falta de estima. Desprezo tem por sinônimos palavras como menosprezar, ridicularizar, insultar, esnobar, rejeitar, debochar. Nós podemos tanto manifestar o desprezo, quanto podemos também recebermos o desprezo. Podemos manifestá-lo ou recebê-lo de forma consciente ou de forma inconsciente. O desprezo, ele se manifesta por causa de vários aspectos. Um desprezo pode ser manifesto em razão do aspecto social, moral, racial, teológico ou religioso, financeiro ou econômico, estético, físico, enfim, vários são os aspectos pelos quais o desprezo ele se manifesta. Desprezo tem a ver com o sentimento de rechaço, de repúdio, de ascor. O desprezo sempre vai estar atrelado a um sentimento de ódio, de antipatia, quase sempre gratuita, de desgosto. Desprezo tem a ver com o fato de você se comparar ao outro, reduzindo o outro a nada, diminuindo o outro em detrimento a si próprio, você medindo o outro com indiferença. O desprezo ele pode ser expresso através de um olhar, mas ele também pode ser expresso através da negativa de um olhar.
Desprezo pode ser expresso através de palavras, mas também pode ser expresso através do silêncio. Desprezo pode ser expresso através de uma ação, de uma reação, de uma seleção, ou uma omissão, ou uma comissão. É impossível vivermos nessa terra sem sermos alvos do desprezo. Desprezo, ele machuca. Desprezo fere. Desprezo nocauteia. Desprezo te deixa sem rumo, sem direção, sem norte, sem eira, sem beira. Desprezo queima. Desprezo arde. Desprezo oprime, deprime e até mata. Eu encontro na Bíblia vários servos de Deus que já estiveram em rota de colisão com o desprezo. Dentre estes, o que mais me chamou a atenção foi Davi. É impossível você olhar para a história de Davi e não perceber o quanto ele foi desprezado, insultado, esnobado, debochado, ridicularizado, menosprezado, diminuído. Quando você olha para a história dele, você consegue não somente perceber que ela está recheada de desprezo, mas sobretudo você evidencia que o início, o meio e o fim contundentemente é marcado pela insistência do desprezo. Se não percebam como isso é uma verdade. Ele é um pastor de ovelhas, ele cuida das ovelhas do seu pai, e certa feita, e ele mesmo que vai testemunhar, veio um urso e um leão tentando devorar as ovelhas do pai. E ele, como um pastor, se personificando como alguém responsável, ele vai tentar impedir o urso e o leão de devorar as ovelhas. É claro que o urso e o leão, assim como todos os animais, eles não pensam, são animais irracionais, mas os entendidos nesta área afirmam categoricamente que todo animal, ele tem algo chamado instinto, e dentro do espectro instintivo, todo animal tem uma inteligência. Quando Davi tenta proteger o urso, quando Davi tenta proteger as ovelhas, o urso e o leão têm a inteligência a ponto de desprezar Davi, entendendo que Davi não era páreo para eles. Ele já começa sendo desprezado por urso e leão. Certa feita, o profeta Samuel recebe de Deus a nobre incumbência de ir a Belém, especificamente na casa de um homem chamado Jessé, e ali ele teria a responsabilidade de usar o chifre do carneiro com azeite, tinha a responsabilidade de ungir um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. Quando Samuel chega, o pedido que ele faz a Jessé é simples: eu preciso que você me reúna aqui todos os teus filhos, pois um desses será um novo rei. Imediatamente Jessé começa a pensar o seguinte: Deus vai colocar um outro rei no lugar de Saul, que do ombro para cima é o mais alto dentre os israelitas, é um tremendo espadachim, alguém com muita habilidade e destreza em peleja. Calma aí, os meus 3 principais filhos, Eliabe, Abinadab e Samá, são guerreiros. Eliabe é alto, eles são habilidosos com a espada, entendem de guerrilha, de peleja, de combate. Deve ser um desses. Deus os rejeitou. Se não é nenhum desses 3, então devem ser os outros 4 maiores. E também não foram os outros 4, os 7 foram reprovados por Deus. Aí é óbvio que Samuel foi obrigado a perguntar: Jessé, acabaram-se os teus filhos? É onde Jessé pensa: não acabou, mas é que eu desprezei o Racatom, eu desprezei o menor, o caçula. Na minha terra em Curitiba a gente chama de piá. Eu desprezei o piá, o menino, o guri, o moleque, porque já que tem que ser um para ser o rei de Israel, como é que um menino vai assumir o lugar de Saul? O pai desprezou o filho. Jessé pede, certa feita, para que Davi agora vá até a frente da batalha. O texto nos dá a informação precisa que Davi sempre foi ao acampamento, sempre ia ao acampamento, mas desta feita Jessé diz: Davi, eu vou dar para você 3 tarefas. Você vai chegar à frente da batalha, vai em primeiro lugar entregar 10 queijos ao comandante da tropa, depois você vai procurar os seus irmãos,
vai trazer o relatório de como eles estão, e vai também dar a eles alguns quilos de trigos tostados, e também 10 pães. Davi sai de madrugada, de maneira responsável. Davi deixa as ovelhas do pai com o encarregado, vai pela primeira vez à frente da batalha, deixa os suprimentos que ele está levando com um outro guarda, o que cuidava da bagagem. Então, pela primeira vez, ele se apresenta na frente da batalha, onde já estão perfilados os soldados de Israel de um lado, do outro lado está o exército filisteu, no meio tem o vale de Elá. No momento em que Davi chega para ver como estão os irmãos, a atenção de Davi é chamada por um grito, um desafio, que um certo filisteu, por nome Golias, um cara muito alto, muito grande, muito forte, ele começou a gritar no meio do vale, dizendo: eu quero um homem para peleja. É o 40º dia que esse tal Golias está desafiando um dos soldados de Israel para lutar com ele, dizendo o seguinte: se um de vocês me vencerem, não somente eu, como todo o exército filisteu, nós lhe seremos subalternos, lhe seremos escravos. Agora, se um de vocês me enfrentar e me vencer, se um de vocês me vencerem, todo o nosso exército filisteu será cativo. Ok, venceu, ok. É nesse momento que Davi chega, quando ele pergunta como é que estão os irmãos, e ele ouve Golias fazendo o desafio, ele percebe que de maneira coreográfica, de maneira uniforme, o exército de Israel, ao invés de se dispor de alguém ir para enfrentá-lo, o exército de Israel recua, retrocede. E para tentar aplacar a covardia, a apatia de não ter coragem de enfrentar Golias, o exército começa ao recuar a dizer o seguinte: olha, nós precisamos lembrar que existe uma lei de recompensa, existe uma gratificação, uma bonificação. Quem vencer Golias, o rei vai dar muita riqueza, vai dar a sua filha para casar, essa pessoa não pagará mais imposto em Israel, bem como toda a sua descendência. Davi está tentando entender o que está acontecendo. Ele foi ali para levar os pães para os irmãos, os trigos tostados, está ali para cobrar relatório. Ao mesmo tempo ele vê um camarada desafiando Israel, Israel recua, e ao mesmo tempo que recua, começa a falar da recompensa. É como se Davi não estivesse entendendo, e para ele se localizar no tempo e espaço, Davi faz a pergunta: o que é que vocês acabaram de dizer mesmo? E alguém repete: olha, o que nós estamos dizendo é que se alguém vencer esse camarada, vai casar com a filha do rei, vai ter muita riqueza do rei, não vai pagar o imposto, bem como toda a sua descendência. É neste momento que Davi faz a pergunta que o seu irmão mais velho, Eliabe, olha dentro dos olhos de Davi e, recheado de ira, de desprezo, ele diz: seu irresponsável, seu negligente, displicente, eu conheço o teu coração e sei que ele é mau. Com certeza você deixou as ovelhas do pai com qualquer um, ou deixou aí pelo deserto e veio aqui só para ver como é que está a batalha. Você está percebendo aqui, através de palavras, Eliabe desprezando Davi. Pela primeira vez, alguém fez a pergunta: o que é mesmo que ganha quem vencer esse incircunciso filisteu? Por causa desta pergunta, que nunca em 40 dias foi feito, levam até o rei Saul. Rei, pelo jeito, pela pergunta que foi feita por um rapaz, parece que ele está predisposto a lutar. Aí deram uma audiência exclusiva para Davi. Saul falou: rapaz, você perguntou aí a recompensa. Olha, Davi, na verdade, rei, eu queria que não atribulasse o teu coração, nem desfalecesse. Davi parece aqui um chapolim colorado, né? Fica tranquilo, eu cheguei. Eu estou aqui para dizer para o senhor o seguinte: eu luto com esse cara aí. O rei Saul olhar para Davi, um menino, um adolescente, pequeno, comparando com o tamanho de Golias, desprezou Davi, dizendo: você é muito imaturo, você é novo, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Era Saul desprezando o potencial, a capacidade de Davi. Ok? O que é que Saul faz? Colocou as suas armaduras em Davi. Por que Saul coloca as armaduras em Davi? Porque se Davi é capaz de vencer Golias, vão dizer também com as armaduras de Saul. Mas se Davi perder a luta, pelo menos não vão culpar Saul, porque ele fez alguma coisa para ajudar, para apoiar Davi. Ok, Davi vai agora lutar com Golias.
Quando Golias vê aquele menino, aquele guri, Golias ele tem capacete de bronze, né? Fecha as maçãs do rosto, as ombreiras de bronze, o peitoral de bronze, ele tem caneleira, joelheira, ele tem espada, ele tem lança, na frente dele vai um escudeiro. Diante de todo esse aparato militar, quando Golias olha para Davi, nós acabamos de ler, olha o desprezo de Golias. Tu achas que vai lutar contra um cão? Vens a mim contra com pedaços de paus. Olha Golias olhando para Davi e só vendo paus em suas mãos. Golias só viu a funda e Golias só viu o cajado. Mas Golias não viu a pedra lisa que ia nocauteá-lo. Ele viu o cajado, ele viu a funda, mas não viu a pedra lisa. Qual é a aplicação profética aqui, pastor? O inimigo nunca vai conseguir detectar as armas e as estratégias que Deus escondeu em você a fim de derrotá-lo. Agora, o mais lindo vem aqui. Davi olha para Golias e não encontra brecha nem aresta, nem abertura, nem um tipo de portinha para a pedra entrar. Se for na perna está protegido, se for no peito está protegido, na cabeça está protegido, no ombro está protegido. Onde é que essa pedra vai entrar? Enquanto Davi faz a pergunta, Deus traz a resposta. A pedra vai entrar na única brecha, na única abertura que havia na testa de Golias. Foi ali que a pedra cravou, num lugar apertado, num lugar estreito. Olha a palavra profética de Deus para você, nesse ano de 2017, estreito, com portas fechadas, com tudo muito difícil, pode ter certeza que Deus vai criar uma porta para você passar, vai criar uma abertura e você vai surpreender o inimigo para a glória do Senhor. Deus vai criar portas para você onde você nunca imaginou. Ele é desprezado por urso e leão, gente, é desprezado pelo pai, é desprezado pelo irmão, é desprezado pelo rei Saul, ele é desprezado por Golias. Depois de vencer Golias, o rei Saul, com inveja, cheio de demônios, quis matar Davi. E agora? Davi não pode ficar em Israel. Se Davi não pode ficar em Israel, ele vai procurar abrigo, asilo político entre os filisteus. Ele acabou de vencer os filisteus. Ele derrotou o seu campeão, derrotou o seu exército, e agora ele vai para Gate, pedir agasalho, proteção, abrigo. Capítulo 21, primeiro livro do profeta Samuel, diz que quando Davi chega em Gate, o rei Aquis olha para ele, os conselheiros olham para ele, e começam a desprezar Davi, dizendo o seguinte: este não é o rei da sua terra? Porventura este não é Davi? De quem as mulheres cantavam que Saul vencia os milhares, mas ele venceu 10 milhares. Não é esse o campeão? Que é que ele está fazendo aqui? Diz a Bíblia que Davi sentiu na alma a força do desprezo. Foi tão terrível e com medo de morrer, porque não precisava matá-lo. O desprezo tem o poder de matar a nossa alma, o nosso ser. Nesse momento, para sair dali, Davi começa a babar, deixando a saliva escorrer pela barba, começa a regalar o olho, dá de um louco, começa a fingir de bobo para sair dali. Ele vai fingindo de louco, vai rabiscando todos os muros da cidade de Gate até se livrar das mãos de Aquis e dos filisteus. O desprezo é tão terrível que quando ele nos atinge, ele nos tira do centro, ele nos tira de órbita. Você não sabe para onde vai, você não sabe o que faz, você fica meio louco, meio tonto. Percebam, capítulo 29, você vai perceber mais uma vez o rei Aquis e os filisteus desprezando Davi. Mas por que me chama a atenção capítulo 29, o desprezo dos filisteus? Porque quando Davi foge de Gate, como é que ele tenta ter o apoio dos filisteus? Ele vai começar a dar mensalão, ele vai dar mensalinho, ele vai usar o petrolão na época para minar, subornar, para pagar ao rei Aquis. Ele vence os inimigos e leva os despojos para o rei Aquis. Ele vence os inimigos dos filisteus e leva os despojos para Aquis. Com quem dissesse: eu luto por vocês, eu guerrei por vocês, eu só não posso morrer na mão do rei Saul. Só que no capítulo 29, Davi está paparicando tanto o rei Aquis, que surge uma guerra entre os filisteus e entre Israel.
E Davi diz: fique tranquilo que nós vamos lutar contra Israel. Os conselheiros mais uma vez desprezam ele, dizendo: Aquis, esse camarada no meio da guerra vai virar casaco e vai lutar contra nós. Nós não queremos ele aqui. Então ele foi expulso, mais uma vez desprezado. Não pode ficar em Israel por causa de Saul. Não pode ficar entre os filisteus. Para onde que ele vai? Começa a viver de caverna em caverna para sobreviver. Vive em caverna, mas para sobreviver, ele e os seus valentes começam voluntariamente, liberalmente, trabalhando como capatazes, como capangas, como guarda-costas gratuitos. Naquela época os fazendeiros plantavam, colhiam, tosqueavam as ovelhas. E Davi, cheio de estratégia, diz: vocês vão chegar muito bem armados e vão gratuitamente cuidar do plantio, cuidar da colheita, cuidar do tosqueio das ovelhas. No final, vocês chegam e pedem um agrado: olha, cuidamos de vocês, protegemos, não deixamos ninguém fazer mal nenhum. Um pouquinho de leite, um pouquinho de carne, um pouquinho de lã, é só isso. Ok, é assim que eles sobreviviam. No capítulo 25, primeiro livro de Samuel, Davi pede para que 10 moços vão até as colinas do Carmelo, precisamente no vilarejo de Maom, e converse com um homem chamado Nabal, um homem riquíssimo. Tinha uma esposa muito bonita, muito esbelta, diz a Bíblia. Esses moços chegam para esse Nabal. A Bíblia diz que ele era rico, casado com Abigail, mas era mau, era terrível, era cruel. E os moços: senhor Nabal, tudo bem? Em nome do nosso líder Davi, nós estamos aqui porque nós cuidamos de todo o processo do plantio e da colheita e do tosquear das ovelhas. O senhor poderia nos beneficiar com alguma coisa? É uma forma singela de demonstrar gratidão pelo que fizemos. Olha o desprezo de Nabal, capítulo 25, verso 10. Quem é Davi? Filho de Jessé? Nunca ouvi falar desse cara, nem mais gordo, nem mais magro. Com certeza esse deve ser um fugitivo, um mercenário, que fugiu dos seus donos e vive perambulando pelas cavernas. Nabal acabou de desprezar Davi. Davi não aguenta mais. É tanto desprezo que ele bate na porta do rei Aquis e diz: rei Aquis, eu não aceito, eu não tenho mais como fugir de Saul, não posso ficar entre vocês, não posso mais viver de caverna, porque é muito desprezo, o cerco está fechando de Saul contra mim, eu preciso que você me seja grato, eu te dei tanta propina, você nunca me fez nada. Aí o rei Aquis falou: tá bom, não vou ficar em dívida com você, é verdade, você foi um anjo de Deus para mim. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma cidade por nome de Ziclag, ela é tua. More lá você com as suas esposas e com os seus capangas. E Davi foi morar com as esposas, com os filhos e com os seus valentes, e respectivamente os seus familiares. Então Davi ia e voltava de Ziclag, agora vencendo inimigos e trazendo despojos para Ziclag. Numa dessas voltas, quando ele chega, cadê Ziclag? Totalmente queimada, totalmente destruída. Cadê as suas esposas? E os seus filhos? E os familiares dos valentes? Todos foram levados reféns, cativos pelos amalequitas. É neste momento que os valentes de Davi, homens que davam a vida, fiéis, fidedignos, leais, cúmplices, amigos, verdadeiros, gente que morria por ele, é nesse momento que o nível de pressão psicológica está tão elevada, que os valentes de Davi, ao perceberem que não tem mais cidade, que não tem mais família, e que o inimigo prevaleceu contra eles, que eles olham para Davi com que ele dissesse: você é uma praga na nossa vida, tudo dá errado por causa de você. Eles pegam em pedras tentando matar Davi, o desprezo dos próprios amigos. Essa situação difícil passa, ufa. Davi, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, se transforma rei em Hebrom. A maré começa a mudar, a bonança, a abundância começa a chegar, parte da materialização da promessa começa a se aproximar de Davi. Aí Davi está tão feliz no capítulo 5, porque ele soube que a arca do Senhor, tão anelada por ele, já saiu do meio dos filisteus, estava na casa de Obed-edom e prosperou por 3 meses a casa desse camarada, e agora a arca do Senhor estava vindo para a cidade de Davi. A alegria de Davi, o gozo, a euforia, o regozijo, a celebração foi tão grande, que quando a arca chega, Davi não se contenta apenas em levantar as mãos, e adorar, e salmodiar, e cantar um hino. Ele pula, ele grita, ele dança, ele
baila, e ele sente que isso é pouco, a alma dele está adorando, o coração está adorando, o espírito está adorando. Ele então tira as suas vestes reais, ele deixa de lado o protocolo real, a etiqueta real. Ele não está preocupado com trono, nem palácio, nem cetro e nem coroa, ele só quer adorar. E é neste momento de adoração que Davi vai verbalizar palavras para Deus que ele nunca disse para nenhuma mulher. Na verdade, nenhum outro servo de Deus na Bíblia disse para Deus o que Davi vai dizer agora. Olha as palavras de Davi. Davi pulando, saltando, dançando, ele diz: eu te amo, ó Deus, de todo o meu coração. É nesse momento de adoração extravagante que Mical, sua esposa, está na janela olhando para ele. A esposa, ao ver Davi dançando, pulando e expressando alegria com palavras: eu te amo, ó Deus, ela o despreza com tanta força, capítulo 6, verso 16 do segundo livro de Samuel, que ela diz: seu vadio, seu stripper, seu promíscuo, seu exibicionista, que falta de pudor, que falta de honra. Ela o despreza. Pastor, por que Mical desprezou aqui? Você tem que voltar à história. O rei Saul diz: quem vencer Golias, eu dou a minha filha para casar. Davi venceu, promessa tinha que ser cumprida. Então o rei vai fazer Davi casar com a sua filha mais velha, Merabe. Davi olha para Merabe e se apaixona. Merabe olha para Davi e se apaixona. Quando Davi vai casar com Merabe, Saul, possuído de inveja, imagine, ele tira Davi do altar e coloca Adriel, o Meolatita, para casar com Merabe na frente de Davi. Só que aquilo foi um tiro no pé, porque diplomaticamente o povo tinha Davi nesse momento como o herói nacional, e agora Saul acabou de desprezar explicitamente Davi dessa forma. Então, para não ficar feio, Saul diz: gente, fica tranquilo, Davi não vai casar com Merabe, mas ele vai casar com a minha filha mais nova, Mical. Vem cá, Davi, vou casar você com Mical. Só que Davi amava Merabe. E uma coisa natural em qualquer casamento, principalmente respeitando o contexto cultural histórico do Oriente, principalmente olhando para um casamento judeu, é que quando um judeu casa, existe festa. Aquela dança, aquela alegria toda. Só que no dia que Davi casou com Mical, ele não dançou, ele não se alegrou, porque não era a mulher que ele amava. Mical guardou isso no coração. Certa feita, Saul foi matar Davi, e Mical disse: Davi, eu vou te ajudar para não morrer pelo meu pai, foge pela janela. A primeira vez que Mical aparece na janela é ajudando Davi a fugir. Agora é a segunda janela. Por que ela desprezou Davi na segunda janela? Porque ela viu Davi dançando, pulando e dizendo para Deus: eu te amo, enquanto no casamento ele não dançou, não pulou e nunca disse eu te amo. Como é que termina a história desse camarada? Termina com um filho que tem tudo a ver com paz, mas que foi de fato uma verdadeira guerra na casa contra Davi. Absalão. Absalão percebe pela conduta moral, pelo comportamento postulado, que Davi pode ser rei, mas ele não é pai. E porque Davi não é pai, Absalão despreza Davi e diz: você não é pai e nem vai ser rei. Promoveu um golpe de estado militar e destronou Davi. Gente, olhando assim, a gente percebe que é muito desprezo por metro quadrado. É muito desprezo. Eu fico imaginando como é que deveria nestes momentos estar a mente de Davi. Como é que deveria estar a sua alma. Como é que deveria estar o seu espírito, ainda que a gente não entenda nada de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria, mas é óbvio que percebendo Davi ser tão desprezado assim, imagine, olha as vozes que estão reverberando na cabeça dele: urso e leão, você não é páreo para nós. O pai, você é muito novo para ser rei. O irmão, você é um irresponsável. O rei Saul diz para ele que ele é inexperiente. Golias diz que ele não é nada. O rei Aquis e os seus conselheiros dizem que ele é um louco, um doido, um varrido.
Nabal diz que não conhece, ele é um Zé Ninguém. Os valentes dizem que ele é um atraso de vida para eles. Mical diz que ele é um vadio, um stripper. Absalão diz que ele não é um pai. Imagine a alma desse homem. Você não é, você não tem, você não faz, você não pode, você não vai. A alma dele é possuída por um rótulo, um estigma de desprezo muito grande. Então, olhando assim, pelo raio-x, de primeiro momento, é notório que qualquer um de nós temos a tendência de dizer: pastor, com certeza, por causa de tamanho desprezo assim, Davi era um homem muito complexado. Davi deveria ser um homem muito traumatizado, muito frustrado. Davi com certeza acho que era um camarada que vivia lambendo o umbigo, cheio de auto-vitimismo, auto-miseração, auto-piedade, autocomiseração. Ninguém gosta de mim, não me aceita, eu não posso, eu não vou, eu não quero. Com certeza, pastor, ele estava trancado dentro de um quarto e querendo fugir da vida. Com certeza, não é isso? Não! Apesar de todos os desprezos, você olha para a história de Davi e percebe um cara animado, entusiasmado, ousado, intrépido, vencedor. Olha quantas vezes a palavra "e Davi entrava e saía com vitória" aparecem na sua biografia, e a palavra diz: e o Senhor era com ele, e a mão do Senhor era com ele, e ele vencia, e ele derrotava, e a sua fama crescia, e a sua fama se expandia. Meu Deus! Não entendi, pastor, qual é a aplicação? Nenhum desprezo que Davi experimentou impediu ele de ser quem Deus queria que ele fosse, e nem de chegar onde ele deveria chegar. Eu tenho uma palavra profética de Deus para a tua vida, que essa noite nenhum desprezo vai impedir você de ser quem Deus quer que você chegue, seja, e nem de chegar aonde Deus quer que você chegue. Se tem alguém entendendo, levanta a mão para adorar, para glorificar, porque nenhum desprezo vai impedir você de ser quem Deus quer. As pessoas não conseguem entender como é que você está de pé ainda. Elas não conseguem entender como é que você está sorrindo. Por que você continua sonhando? Elas não conseguem entender. Gente, eu amo biografias. Já li várias biografias, amo. Rockefeller, William Colgate, os mais novos, vamos lá, Steve Jobs, Bill Gates, né? Michael Jordan. Eu amo, eu sou fascinado pelas biografias. E o que eu mais acho lindo é que as biografias não apenas nos aproximam porque elas são bonitas, mas sobretudo, elas nos aproximam quando nós percebemos o que é que as pessoas passaram e venceram. Concorda? Por mais extensa, por mais pormenorizada, cheio de detalhes, por mais alma, entranhas que penam a biografia, o que mais nos chama a atenção não é ver onde a pessoa chegou e o que conquistou, é ver o que ela passou. Por isso, pare de ficar ansioso para ver o resultado final. Aproveite o processo, porque é o processo que vai te levar ao resultado final. Você não está entendendo porque tanto desprezo, resistência, oposição, rejeição, porque tanta indiferença, porque tanta gente, você não está entendendo nada, mas Deus está te dando uma biografia. Ele poderia muito bem colocar: chegou onde eu queria. Não, Ele está escrevendo a história: venceu, 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 venceu. É o processo. Qualquer pessoa que levante um troféu, qualquer pessoa que exponha uma medalha, qualquer pessoa que dê a volta olímpica, qualquer pessoa que atinja o pódio, se você perceber, os jornalistas quando se aproximam desses e perguntam: qual é a experiência de levantar o troféu e expor a medalha, e como foi esse momento agora? Ninguém fala desses momentos. O cara que cruza a linha de chegada: como é que foi? O que você está sentindo agora? Ele não fala do momento. Ele vai se referir ao processo. Olha, teve um momento que a visão ficou turva. Sabe, na subida, cãibra, perna ficou pesada.
Sabe, havia um monólogo interno dizendo: você não vai, você não vai. Mas eu tive que reverter o monólogo e dizer: eu vou chegar, 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 eu vou chegar. Então a pessoa, quando ela fala do processo, diga para o teu irmão: não despreze o processo. É ele que vai te dar o resultado final. O que Deus está dando para Davi aqui é um processo. De tudo que eu mais gosto numa biografia, não é apenas a biografia, a condensação de experiências ali derramadas. O que eu mais gosto de uma biografia é que cada biografia esconde uma palavra-chave, que personifica, que caracteriza, que evidencia por que a pessoa conseguiu chegar. Sempre tem uma palavra oculta no meio da biografia. Tanto que os próprios, quando chegam onde chegam, eles dizem: tem uma palavra que marcou minha vida, qual? Resiliência. O outro diz: sonhos. O outro diz: perseverança. O outro diz: confiança. O outro diz: palavras personificam a trajetória de sucesso. Então, quando eu olhei para a biografia desse Davi, eu falei: Senhor, qual é a palavra que evidencia a trajetória de sucesso de Davi, apesar de tantos desprezos? E o Espírito Santo me disse: Jean, a palavra que explica por que ele chegou onde chegou, é que Davi sabia desprezar o desprezo. Tocachanto carabacalarabassai. Davi não desprezava as pessoas, ele desprezava o desprezo das pessoas. Davi não desprezava A ou B, ele desprezava o que A ou B faziam com ele. Você não tem que estar preocupado com o que fazem com você. Você tem que estar preocupado com como é que você vai reagir ao que estão fazendo com você. O problema não é o que fazem, é como você reage. Estão te desprezando, te jogando para escanteio, fazendo de conta que você não existe, estão rotulando você como fracasso, derrotado, no casamento, na empresa. Fica tranquilo, querido, despreze o desprezo. E você vai chegar lá. Davi sabia que o desprezo, ele é tão veneno para a alma, quanto o veneno da cobra é para o corpo. Davi sabia que aquilo que o veneno da cobra faz num corpo, o veneno, o desprezo, como o veneno da alma, tem o poder de fazer com a gente. O veneno da cobra mata, o desprezo, como o veneno da alma, pode matar. Como é que você vence o veneno da cobra? Com cataflã, né? Amoxicilina. Vou buscar do meu tempo, cibalena. Duril, e o desprezo sumiu. Como é que você vence o veneno da cobra? Com o próprio. O que é ruim para o corpo, que é o veneno, você vence com o veneno. O que é ruim para a alma, que é o desprezo, como é que eu venço o desprezo? Com o próprio desprezo. O veneno que me envenena, eu venço com outro veneno, o meu desprezo. Tem alguém entendendo aí? Para mim essa é uma das razões também porque Jesus no Novo Testamento é chamado de filho de Davi. É uma das razões. Por que Jesus é chamado de filho de Davi? Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus... Isaías 53, era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, era experimentado em dores, era desprezado, alguém de quem nós virávamos a cara, torcíamos o nariz e não fazíamos caso algum. Perceba que Jesus veio para os seus e eles o desprezam. Davi veio para os seus, mas também o desprezaram. Sabe o que eu acho lindo? É que quando Jesus pensa em, antes dele voltar para o trono, a primeira coisa que Jesus faz na terra antes de voltar, é investir nos desprezados. Sabe o que é que Davi fez antes de chegar no trono? Investiu em 600 amargurados, endividados, quebrados, desprezados. E quando Jesus chegou no trono, pastor, o que é que ele fez? Na verdade, o que é que ele está fazendo agora? Ele está ao lado direito de Deus, intercedendo por qualquer desprezado.
E Davi, quando chegou no trono em Jerusalém, o que é que ele fez? Ele não se preocupou com uma PL, não se preocupou com uma emenda, não chamou o Ministério da Cultura e nem da Fazenda. A primeira coisa que Davi fez foi perguntar: qual é o homem mais desprezado de todo o lugar? E alguém disse: tem um Mefibosete. Não importa se aleijado, é deficiente, é Lodebar. Eu quero na mesa almoçando, tomando café e jantando comigo, porque Davi é como Jesus. Vamos terminar. Você precisa guardar uma coisa: o desprezo de urso e leão para Davi não é o mesmo desprezo do pai, que não é o mesmo desprezo do irmão, que não é o mesmo desprezo de Saul nem de Golias. Tudo é desprezo, mas cada desprezo é diferente de um desprezo. Existem socos e socos. Se uma criança te der um soco, é uma coisa. O adulto te dando um soco é outra coisa. Existem desprezos e dores e dores. Não entendi. Se uma pessoa desconhecida te desprezar, é uma dor. Se alguém que você ama muito te desprezar, é outra dor. Pastor, o que o irmão está dizendo? Que o desprezo que ele experimenta de urso e leão não é mesmo que o do pai, não é mesmo. Por quê? Porque toda vez que Deus te tira do anonimato, toda vez que Deus começa a te prosperar, te abençoar, te fazer crescer, perceba que ele sai daqui, desse circuito, ele vai para cá, onde ele vai lutar com Golias. Cada vez que Deus for te honrar, muda o nível do desprezo. Por quê? Porque a moeda tem dois lados. De um lado é honra e do outro desprezo. Não existe desprezo sem honra e honra sem desprezo. Quando você é honrado, alguém vai te desprezar. Quando você for desprezado, alguém vai te honrar. Honra e desprezo andam juntos. Conseguem entender isso? Lembra o Mardoqueu com Amã, Jesus na cruz do Calvário? Não está sendo desprezado? Está sendo desprezado. Mas Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é honra. Não entendi, pastor, vamos lá. O nível do desprezo que atinge a tua vida nunca será proporcional ao tamanho da honra que Deus vai investir em você. Mudam-se os desprezos, mas a honra de Deus também muda. Veio um desprezo forte, vai vir mais unção. Outro desprezo, mais poder. Outro desprezo, mais graça. Outro desprezo, mais alegria. Outro desprezo, a honra aumenta conforme o desprezo te atinge. Então, para a gente encerrar, pastor, se o desprezo do urso e do leão é diferente do pai, que é diferente do irmão, que é diferente de Saul, que é diferente de Golias, do rei Aquis, que é de Nabal, que é de os valentes, que é de Mical, que é de Absalão, se os desprezos são diferentes, logo a forma como Davi vai desprezar o desprezo de cada um deles também é diferente. Olha como Davi vai desprezar o desprezo de cada um de forma diferente. Como é que ele despreza o desprezo de um urso-leão? Como é que você deve desprezar o desprezo de quem como urso e leão quer te tragar, te devorar, acabar com você? Aprenda com Davi. Davi pegou o leão pela juba, ele pegou o urso pela barba. Eu não estou pedindo para você pegar no cabelo de ninguém, nem barba, tá? Mas Davi pegou um pela juba, outro pela barba e confrontou o desprezador. Aprenda a desprezar quem te despreza. Aprenda a desprezar o desprezo de quem te despreza, confrontando a pessoa. Chama para conversar. Olho no olho. Davi matou o urso e matou o leão. Não estou pedindo para você matar ninguém, mas você vai matar a questão. Você vai sentar com a pessoa e vai dizer: qual é o problema? Por que você está me agredindo? Por que está me caluniando? Por que está me difamando? Por que você está fazendo isso? Porque você precisa de reconciliação, você precisa de comunhão, de paz. Então você chama para sentar e conversa. Vamos resolver? Não quero paz. A Bíblia diz: se for possível, tende paz. Se a pessoa não quer paz, a tua parte você fez, mas confronte o desprezador, elimine a questão, senão a questão vai te eliminar. Como é que você despreza o desprezo do pai? Samuel chega e Jessé esqueceu do filho, desprezou o filho. Quando tem alguém que está acima de você e que é autoridade, você só pode desprezar o desprezo plantando uma semente de honra. O pai se esqueceu
de Davi. Quando Davi vence Golias, o rei Saul pergunta: quem é você, menino? Ele diz: eu sou filho do teu servo Jessé. Pastor, como é que eu vou desprezar o desprezo de um Eliabe? Seu displicente, seu irresponsável. Ele não viu que eu deixei as ovelhas com o encarregado, os suprimentos com um guarda de bagagem, e ele vai me acusar de maldoso, presunçoso. Fui ali. Pô, não gaste saliva com algumas pessoas. Tem pessoas que já têm uma opinião formada a teu respeito e não vai mudar. Você pode beijar, pode abraçar, você pode almoçar, não vai mudar. Não vai mudar. Pastor, como é que Davi venceu o desprezo de Eliabe? Diz a Bíblia que ele se desviou de Eliabe. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Se desvie da afronta para você não se desviar do caminho. Pastor, como é que eu vou desprezar o desprezo de Saul, um homem alto, e Davi baixo, e Saul diz para ele que ele não conseguia, que ele não podia? Não se deixe ser medido pela régua dos homens. Você é medido pela régua de Deus. Não tente ser medido pela régua dos homens, senão você vai perder sua autenticidade, tua originalidade, tua essência. Você não tem que ser o que os outros querem que você seja. Você tem que ser o que você é, porque quem te fez foi Deus, e Ele não errou na forma. Para Saul você pode não ser nada, mas para Deus você é ungido. Como é que você vai desprezar o desprezo de um Golias, chamando de me caçar com não sei o que e não sei o que? Olha como Davi despreza o desprezo de Golias. Davi, ele só se alimenta das palavras de Golias. Ele pega as palavras como combustível, como vitamina, como tônico. O cara está desprezando e ele está só assim: aguarda, 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 aguarda e aguarda. Você vai pegando isso como adubo, aí pegando como adubo, aí pegando como adubo, e daqui a pouco, querendo ou não, vai ter que vir a unção do zagalo sobre você, e você vai ser obrigado a dizer: vão ter que me engolir. Não quer unção do zagalo? Então pega a unção de Donald Trump. Eu não estou falando se ele é bom ou se ele é ruim, eu estou dizendo que o partido desprezou, o outro desprezou, os atores de Hollywood desprezaram, muita gente desprezou, Obama desprezou, Hillary Clinton desprezou. Só que naquele dia no Capitólio, ele pegou no microfone, olhou para dentro dos olhos do Obama, olhou para dentro dos olhos da Hillary e disse: eu sou o novo presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Pastor, eu não gostei de nenhuma dessas unções. Então pega a unção da tropa de elite, pede para sair, pede para sair, pede para sair, pede para... Você está apanhando, mas diz: daqui a pouco vão ter que bater, mas vão ter que bater continência para mim, porque eu vou chegar onde Deus quer. Pastor, como é que eu vou desprezar o desprezo de um rei Aquis e os seus conselheiros? Davi queria ser amigo, Davi queria ter aliança, Davi queria ter vínculo, e Aquis: não quero amizade, eu não quero aliança, eu queria ser amigo e eles não queriam ser amigos. Gente! Quem sabe, sem perceber, Deus está respondendo a tua oração. Não entendi. Quem sabe, ultimamente, você vem orando assim: Deus, livra-me dos meus inimigos. Livra-me dos meus inimigos. Se você está orando para Deus te livrar dos inimigos, não se assuste quando os amigos começarem a desaparecer. Tem amizades que o amigo só era você. Não fique triste porque não querem a tua amizade, porque se os filisteus quisessem Davi como amigo, Davi nunca seria rei de Israel, apenas rei dos filisteus. Então Deus está tirando gente do teu caminho para você chegar onde Deus tem reservado. Pastor, e como é que Davi desprezou o desprezo de Nabal? Quem planta vento, colhe tempestade. Diz a Bíblia que o próprio Deus defendeu a causa de Davi e matou Nabal.
Deixa Deus te defender, irmão. Fala nada, não se jude. Você tem um excelente, exímio advogado. Ele não perde nenhuma causa. Deixa Deus limpar o teu nome moral, do Seproc moral, do Serasa moral. Deixa Deus, fica tranquilo. Você tem um Deus que te justifica, não fala nada. Quem está fazendo cova, diz a Bíblia, que nela mesmo vai se deitar. Enquanto você tem o favor extremo de Deus. Continua. Pastor, e como é que eu vou desprezar o desprezo de uma pessoa igual aos valentes? Meus amigos ajudavam, abençoavam. De repente, pegaram pedras para matar Davi. Olha para os antecedentes. Olha para o currículo, para a vida pregressa. Não entendi. Você já relevou tanta gente ruim, mal, capciosa, invejosa. Você já relevou tanto e está aí junto. Vai desprezar aquele que sempre esteve com você? Te apoiando, te ajudando, brigando por você, chorando, só porque teve um errinho? Por causa de um erro, no momento que até você talvez erraria. Releva! E continua junto, diz, bola para frente, vamos junto, vamos embora, vamos fazer a obra. E como é que eu desprezo o desprezo, pastor? De alguém como Mical, que fica na janela insultando, esnobando, ridicularizando. Alguém já disse com muita propriedade, eu li essa frase em vários livros, então não vou nem citar aqui as pessoas, porque são vários livros. Mas alguém já disse, é normal os cães latirem para a lua. O que não é normal é a lua latir para os cães. Tem gente na janela, ridicularizando você, escarnecendo, zombando, desprezando. Enquanto essa pessoa está na janela, você está caminhando e fazendo a história. Continua. Pastor, e como é que eu desprezo o desprezo de alguém que tenta roubar o que Deus me deu? O Absalão tomou o que Deus tinha dado. Se foi Deus que te deu, vai voltar na tua mão. Podem usurpar por um tempo, podem resistir por um tempo, podem impedir por um... Se foi Deus que decretou, está decretado. Vai voltar na tua mão. Pastor, qual é a prova de que Davi sabia que o reino voltaria na mão dele? Porque quando ele foi ungido, antes de ser ungido, Samuel ficou tentado em derramar o azeite sobre Eliabe. Não, então Abinadab, não. Ele ficou tentado. Eu creio, isso é uma coisa, não está na Bíblia. Eu creio que se Samuel equivocadamente derrama o azeite na cabeça de quem não queria, eu creio que o azeite congelava, mas não descia. Porque o que Deus tem para você, não tem diabo, não tem demônios, não tem inferno, e não tem alguém entendendo o que é que o Espírito Santo está ministrando aqui essa noite? Nós vamos sair daqui vacinados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus está nos ensinando a desprezar o desprezo. Despreza o desprezo, e você vai ter uma biografia de sucesso para a glória de Deus. Amém? Esteja em pé, por favor. Eu pensava eles pregaram uma outra palavra, mas Deus é bom. A palavra dele não volta atrás vazia. Ela realiza aquilo para qual foi enviada. Oh, aleluia. 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 Antes de passar o microfone ao pastor Silas, me escute, por favor. Pior do que sermos desprezados, pior do que sermos alvos de desprezo, é nós desprezarmos os outros. Se já é ruim desprezar alguém, imagine desprezar o próprio Deus. Desprezar o sangue que Ele derramou, desprezar a vida que Ele deu, desprezar o sacrifício de ir à cruz para desprezar o desprezo dos homens, a fim de nos trazer a cura, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem sabe essa noite eu estou pregando para alguém afastado, para alguém distanciado, para alguém que conhece a palavra,
que sabe que existe céu, que existe inferno, e que o inferno não é teu lugar. Mas infelizmente, você vem desprezando Deus, deixando Deus de lado. E é por isso que a sua vida não flui, não rompe, não expande, não cresce. Essa noite Deus está dizendo para você: se você voltar, se você retornar, eu restauro a tua casa, restauro a sua vida, eu restauro a sua história. Eu acabo com a sentença de desprezo sobre a sua vida e vou te dar força para desprezar qualquer desprezo. A partir de hoje, você vai ser restaurado. Se tem alguém essa noite que está afastado e que hoje quer colocar um ponto final, não somente no desprezo da sua história, que impregna a mesma, mas um desprezo que infelizmente você vem tendo por Deus, que jamais te desprezou, jamais vai te desprezar, porque não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Se você está aqui hoje e quer voltar para Jesus, eu convido você a levantar a mão assim, com um sinal de quem está dizendo: pastor, eu quero voltar para Jesus essa noite. Se tem alguém que essa noite quer ter sua casa restaurada, seu casamento restaurado, sua história restaurada, que quer ver a graça de Deus manifesta em você, que quer voltar para Jesus e acabar com esse desprezo que ronda a tua história, levante a mão assim, eu quero abençoar você. Tem alguém que está voltando para Jesus essa noite? Deus te abençoe, tem uma mão levantada lá atrás. Tem mais alguém que está voltando para Jesus essa noite? Mais outra pessoa. Onde é que está a terceira pessoa que quer voltar para Jesus? Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Isso, traga ele. Isso. Onde está a terceira pessoa, pastor? Eu quero voltar para Jesus essa noite. Eu preciso, pastor. Chega de fracasso. Chega de ter uma biografia recheada de dor, de angústia, de frustração. Eu preciso do milagre na minha casa hoje. Deus tem esse milagre. Quem sabe? Eu estou pregando para um amigo ou para uma amiga que até hoje não teve a decisão, não fez a decisão mais importante da sua vida. Qual? Se render a Deus, entregar seu coração para Jesus e confessá-lo publicamente como Senhor e Salvador. Eu vou ofertar esse convite para você. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós como igreja queremos orar por você. Nós queremos concordar com a tua vitória, com a tua libertação, com a transformação na sua vida, na sua casa. Tem alguém que quer aceitar Cristo pela primeira vez, ter o perdão dos seus pecados, seu nome escrito no livro da vida e ter uma vida de vitória, de sucesso a partir de hoje pelo poder do sangue? Se tem, levante a mão. Nós já estaremos orando. É noite de salvação. É noite onde a cruz vai ter o poder de aniquilar o desprezo, porque Ele venceu o desprezo por você. Você pode voltar para sua casa diferente, ter uma experiência que você nunca teve a partir de hoje. Conhecer Deus não apenas de ouvir, mas com os próprios olhos. Eu vou pedir que a igreja levante as mãos em direção a essas pessoas. Se tem alguém para Jesus, se você, meu irmão, convidou alguém para estar no culto hoje, estenda o convite para ele perto de você, ajude ele, abrace ele, fale com ele. Você pode ser usado por Deus agora, porque algemas estão sendo quebradas, correntes estão sendo quebradas. Feche os olhos, por favor. Senhor, nós pregamos a tua palavra. É o teu Espírito que convence o homem do pecado, justiça e do juízo. E te agradecemos porque estas vidas estão aqui se rendendo a ti, reconhecendo que estavam distantes, mas estão voltando. Estavam mortos, mas agora estão vivos. Estão recebendo de ti a alegria da salvação, o perdão dos seus pecados, tendo os seus nomes registrados no livro da vida. O poder do teu sangue opera agora, eliminando todo o pecado e jogando os mesmos no mar do esquecimento. A partir de hoje são novas criaturas, templo do teu Espírito, cheios da tua glória. A tua igreja que ouviu a palavra, Senhor, o Senhor nos ensinou esta noite a desprezarmos o desprezo, porque se isso não parou, Davi, não vai parar a nossa vida também. Não importa o desprezo que nos atingiu, não importa a intensidade, a dimensão,
Pela tua graça nós somos mais do que vencedores. O que importa é o projeto que o Senhor tem na nossa vida, e nenhum dos seus projetos serão impedidos para a tua glória. Nós como igreja oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Amém? Eu vou pedir que vocês acompanhem os nossos irmãos até ali. Eles vão pegar o nome de vocês, dar uma lembrancinha, tá bom? Gente, Deus os abençoe em nome de Jesus.